Como estão? Tudo bem? Então, nesta grande secção que estamos a estudar de Gênesis, Deus cria o universo, chegamos finalmente ao sexto dia. E o título para a nossa pregação hoje é Sexto Dia, Animais, Reis e Domínio, a centralidade da humanidade no mundo. Animais, reis e domínio, a centralidade da humanidade no mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos o Teu grande poder na criação e reconhecemos, Senhor, que Tu na Tua criação quiseste mostrar a Tua glória. E nós vemos a Tua glória na Tua criação. Senhor, a Tua palavra nos revela tudo aquilo que aconteceu e nós só necessitamos da Tua palavra, que nos confirma o mundo que nós vemos à nossa volta hoje. Senhor, Te pedimos, apesar de todos os propósitos que temos para este estudo hoje, Te pedimos, Senhor, para que este estudo fortaleça a nossa confiança na Tua Palavra. É na Tua Palavra que nós queremos confiar, é na Tua Palavra que nós queremos acreditar. E se a Tua Palavra diz que o mundo foi criado em 6 dias, nós acreditamos. E nós acreditamos em tudo aquilo que a Tua Palavra nos diz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Começa o último dia do trabalho divino. Começa o último dia do trabalho divino e Deus está prestes a fazer ou a trazer à existência a sua obra mais gloriosa de toda a criação. Diante do espectro crepuscular das estrelas, acompanhado do suave baile da vegetação através da melodia do vento, perante o entusiasmo arrebatador dos mares, rodeado dos bramidos exóticos das bestas dos céus e dos ares, debaixo dos grandes astros que medem forças para testemunhar o evento mais importante da história, aí está Yahweh, Deus, moldando o barro que culminará a sua empreitada com a grande coroa da criação. Ao mesmo tempo, nesta criação dos 6 dias, os seres celestiais cantam com júbilo, conforme Jó, capítulo 38, versículo 7 a 8. E eles cantam porque sempre na história os anjos cantaram nos maiores eventos da história mundial. Eventos como a redenção, Lucas capítulo 2, versículo 13 a 14. Os anjos também cantaram na consumação da história. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 até ao versículo 10. E eles cantam porque eles não conseguem resistir ao momento em que o homem é criado, ao momento em que o homem é redimido e ao momento em que o homem é glorificado. E quando estes 3 eventos surgem na história, os anjos cantam. O cosmos saúda o início ou o nascimento do seu centro. Ora, o propósito do estudo é mostrar, para este estudo do 6º dia, é mostrar que a humanidade é central na criação. E o 6º dia enfatiza este facto da centralidade da humanidade. Agora, esta narração do 6º dia, e os irmãos já devem ter lido, Gênesis capítulo 1, este 6º dia, a sua narração é fantástica. Assim como em Apocalipse, todos os seres celestiais, os seres viventes, apontam para aquele que está no trono e cantam para ele. Também a narrativa do 6º dia conduz a nossa atenção para o nascimento da humanidade, de Adão. Agora, a descrição dos animais terrestres que está no 6º dia destaca a criação do homem. No 6º dia o foco não é a criação dos animais, mas o foco é a criação dos animais, dando destaque ao homem que será criado no 6º dia. Porque este homem que será criado, ou esta humanidade que será criada no 6º dia, é diferente e é única. Também no 6º dia é descrita a forma como o homem é criado. Para quê? Para que seja enaltecido o valor da humanidade como monarcas semelhantes ao seu Criador. Deus está a criar os reis da humanidade. E é descrito também no 6º dia a responsabilidade do homem que está a ser criado para que seja reforçado o princípio de que são os seres humanos a raça dominante sobre a criação. O homem e a mulher é que são a raça dominante sobre a criação. Além do mais, é importante frisar que
Sem os seres humanos que estão a ser criados no sexto dia, a terra permaneceria indomada. Imaginem a terra, naquele sexto dia, sem homem e sem mulher, sem seres humanos. A terra permaneceria indomada, sem controlo, sem governo. Então Deus estrutura todo o cosmos de tal forma que este cosmos necessita de regência. Para isto Deus criou o universo. Ele cria o mundo, o planeta, para que ele seja regido, não para ficar solto aí, sem regência. Agora, Deus não deu esta responsabilidade de regência, de domínio, de governo aos animais. Ele não deu esta responsabilidade de regência ao acaso, como é ensinado na teoria da evolução. Ele não deu a responsabilidade de regência à seleção natural. E também não deu a responsabilidade de regência do planeta aos anjos. Deus deu a responsabilidade de regência do planeta aos seres humanos. Portanto, se algo corre mal neste momento, se algo corre mal depois do sexto dia, a culpa e as consequências estarão totalmente, não sobre os animais, não sobre o clima, não sobre a terra, mas sobre os seres humanos, porque eles sim são os regentes de todo o mundo. Contudo, o que torna o homem ou o ser humano uma raça dominante, o que é que o torna dominante sobre a criação? Será a sua força? Bem, nós conhecemos animais que são muito mais fortes do que o ser humano. Será que é o seu engenho? Bem, nós sabemos, conhecemos animais que são muito engenhosos, como os lobos, quando caçam. A sua estratégia de caça é incrível, impressionante. Será que é a sua rapidez? Bem, vemos a chita e ela sobrepassa em rapidez o homem. Então, o que é que torna o homem a raça dominante sobre todas as criaturas? Só uma coisa torna o ser humano o regente do mundo. E isso veremos enquanto estudarmos o sexto dia. Mas antes de avançar para o homem, o centro da criação, precisamos fazer alguns comentários do dia 6. O dia 6 é capaz de ser um dos dias mais importantes da criação. A primeira coisa que nós temos que analisar acerca do dia 6 ou do sexto dia é que o sexto dia é o prelúdio dos capítulos 2 e os capítulos 2 e 3. É o prelúdio. Ele prepara o cenário do capítulo 2 e do capítulo 3. O dia 6 prepara o cenário para estes dois capítulos. Principalmente os dois primeiros capítulos devem ser vistos como uma unidade. E nós devemos ver o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 de Gênesis como uma unidade, porque o próprio Jesus o viu como uma unidade. Muitos dizem que existe aqui duas narrativas completamente distintas. Não é verdade. O próprio Jesus, quando respondia aos fariseus acerca do divórcio, ele disse o seguinte em Mateus capítulo 19, versículo 4 até ao versículo 5. Mateus 19, 4 a 5. Então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E aqui Jesus cita Gênesis capítulo 1, versículo 27. E ele continua no versículo 5. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui Jesus, nesta parte do versículo, cita o capítulo 2, versículo 24 de Gênesis. Então Jesus coloca as duas passagens de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 juntas como uma só unidade. Logo, todo o capítulo 1 está intimamente conectado com o capítulo 2, particularmente o sexto dia da criação. Então o sexto dia da criação é um prelúdio para aquilo que virá a seguir no capítulo 2 e no capítulo 3. Não só isso podemos analisar no sexto dia, mas também podemos ver a estrutura do sexto dia. Agora, eu não quero ficar muito tempo aqui, porque já falámos acerca disso, mas o sexto dia foi o dia mais ocupado de todos. O dia mais ocupado. A extensão da sua narrativa ultrapassa os dias anteriores. Dia 1, 2, 3, 4 e 5. Aliás, o dia que se calhar foi tão comprido ou tão longo como o dia 6, foi o dia 3. Acompanhado também por dois atos criativos. E existe uma razão para isto. O dia 6 corresponde ao dia 3. Porque no dia 6 houve a separação das águas e da terra seca. Então Deus levanta a terra seca, a porção seca, porque Ele quer colocar algo nesta porção seca. Então vemos esta correspondência. É importante também notar que a forma
em como é estruturado o dia, assemelha-se aos anteriores, no que diz respeito à exaltação da palavra de Deus e do poder de Deus. E nós falamos disto vezes e vezes sem conta, que Gênesis quer demonstrar o poder de Deus pela sua palavra. Deus fala, coisas acontecem. Nos dois atos temos a declaração de Deus, disse Deus, e a sua ação. E assim fez o Senhor, ou criou Deus. Portanto, Deus diz o que fará e faz o que disse. E nós vemos aqui um princípio muito importante acerca de Deus. Que o que tem poder, Deus, ou seja, deixa-me colocar isto de uma melhor forma. Deus demonstra o seu poder pela sua palavra. E Deus cumpre as suas promessas conforme a sua palavra. Aquilo que Deus diz, Deus faz. E este é um princípio muito natural que nós vemos no texto e muito importante que nós vemos nos dias da criação. Além do mais, a descrição do sexto dia e de todos os dias da criação são tão poderosas que diminuem a ideia científica da origem da Terra. Neocientífica, digamos assim. E podemos tirar ilações científicas do sexto dia. Certo autor notou, e cito, a ordem da criação em si é muito importante. A teoria de evolução sugere que as baleias evoluíram de animais terrestres como animais chamados garras médias, que é uma espécie de uma transição entre animais terrenos e baleias. Então a teoria de evolução sugere que os animais terrestres saíram destes animais. A evolução também sugere que as aves evoluíram de animais terrestres, especificamente os dinossauros terópodes, como o Tiranossauro Rex, não é? Aquele grande carnívoro. O autor continua e diz, mas Gênesis deixa claro que pássaros e baleias foram criados no quinto dia, enquanto os animais terrestres foram criados no sexto dia. Então a conclusão aqui é simples. Ao que se refere à criação destes animais, podemos afirmar categoricamente que a macroevolução darwinista não tem nada a nos ensinar como cristãos. Nós já temos a nossa história, nós sabemos como aconteceu, nós sabemos em que ordem aconteceu e não precisamos de um homem que nasceu entre o século XVIII e o século XIX para nos dizer como tudo começou. Nós sabemos. E nós temos a descrição daquilo que aconteceu por aquele que era o único que estava lá, e esse era Deus. Portanto, podemos afirmar que estas bestas, estes animais, foram feitos conforme os seus tipos, as suas espécies, as suas famílias, e foram feitos juntamente com o homem. E esta é uma declaração que nós não podemos abandonar. Aliás, eu até acredito que este é um dos pontos que nós devíamos ter na nossa declaração de fé. Vamos ao nosso texto, Gênesis capítulo 1, versículo 24 e versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 27. Diz assim o texto, disse também Deus, podem seguir também na tela, produz à terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então aqui, neste grande cenário de animais, reis e domínio, temos o nosso primeiro elemento da criação do sexto dia, os animais. Os animais. Nós já vimos a criação de uma parte dos animais no quinto dia, mas Deus intencionalmente separa agora estes novos animais para o sexto dia, juntamente com a criação do homem. A criação dos animais e a sua respectiva diversidade, bênção e multiplicação favorece contextualmente o evento da criação do homem. E é isto que nós temos de ter atenção, e esta é a intenção do autor, enfatizar a criação do homem, a centralidade do homem no mundo. É evidente a diferenciação, e nós já vimos as grandes diferenciações ao longo dos dias da criação. Diferenciação entre elementos nos dias anteriores. Por exemplo,
luz, trevas, mar, céu, terra, mar, dia, noite, seres marinhos, seres alados. Todas estas diferenciações acontecem no dia 1, 2, 3, 4, 5. Mas agora, no sexto dia, poderíamos pensar que a grande diferença é entre o homem e a mulher. Mas não. A distinção que é feita no sexto dia é a distinção não entre o homem e a mulher, mas sim entre homem e besta. Homem e animal. Homem e criatura consciente, mas sem o sopro de Deus. E o homem que é usado aqui, a expressão homem que é usada aqui, é a expressão para humanidade. Por isso, Deus cria, naquele momento, alguém, uma nova raça, que é a raça humana, para que domine sobre esta criação que Ele acaba de fazer em 6 dias. Agora, isto torna a narrativa ainda mais interessante. Quando nós vemos este sexto dia, ficamos em pulgas para saber o que é que Moisés tem a dizer mais acerca desta grande criação, destes animais e do homem. A narrativa torna-se ainda mais interessante e a responsabilidade neste momento do homem se torna ainda mais importante por causa da narrativa do sexto dia. Porquanto Deus prepara Adão para administrar, conservar o planeta de perigos que ainda não estão no radar de Adão. Agora isto é importante, porque Deus dá uma grande responsabilidade a Adão no capítulo 1 e esta responsabilidade é expandida no capítulo 2 para preparar Adão de qualquer coisa que ainda não está no seu radar. Então Adão e a raça humana, eles têm que obedecer a Deus mesmo não sabendo o que é que virá aí. O que é que está por detrás do muro. O que é que está à volta do universo que eles não sabem e que eles têm que mesmo assim obedecer. Eles têm que conservar a terra, têm que proteger a terra. Adão tem uma grande responsabilidade. Portanto, a criação dos animais, neste momento, não só destaca a centralidade da humanidade no mundo, mas também torna-se o prelúdio para o surgimento de um próximo elemento na história. De uma próxima figura chamada o opositor, o inimigo. Mas aqui temos no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 24, a origem dos animais terrestres. A origem dos animais terrestres. A frase inicial é interessante, porque a frase inicial diz o seguinte: produza a terra seres viventes. Produza a terra seres viventes. Agora, esta frase inicial é uma indicação que os seres vivos têm os mesmos componentes químicos que o pó, que a terra. Nós falámos desta expressão nefesh. E nefesh significa alguém, um ser que respira, um ser que tem vitalidade emocional. Juntamente com o restante das criaturas, os seres humanos também têm nefesh. Porque como as outras criaturas, os seres humanos respiram e têm ímpetos ou apetites sexuais e apetites para alimento. Então isto distingue o nefesh. Então, vemos aqui no texto que os seres viventes que foram criados, os animais do sexto dia, têm o mesmo componente químico porque eles foram retirados ou foram tirados ou foram produzidos da terra, do pó. Ora, o rei Salomão, ele viu isto. Ele identificou este princípio e ele, no seu livro, que é capaz de ser um dos livros mais difíceis da Bíblia, quando Salomão está a ponderar acerca das complexidades da vida, ele diz o seguinte: Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 até ao versículo 21. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais. Vejam só a expressão de Salomão aqui em Eclesiastes, versículo 19. Porque o que sucede aos homens, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, às bestas. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o mesmo espírito de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então esta é a conclusão de Salomão. Quando ele olha para os animais, ele sabe que os animais também vieram do pó. Estes animais, estas bestas como Adão, vieram do pó. Agora alguém podia estar a perguntar: então, mas tu não disseste que o título da tua pregação é Centralidade da Humanidade no Mundo? Salomão parece que tira conclusões diferentes aqui. Parece que Salomão diz que animais e homens são tudo o mesmo. Bem, sim e não.
O que Salomão está a tratar aqui é da realidade da morte, que quando ela vem, ela é implacável tanto para animais como para homens. E todos enfrentarão o pó, tanto animais como homens. Então este é o tema de Salomão, da grande complexidade que existe no mundo, da realidade da morte, de tudo ser, de certa forma, vão. Ele conclui que, neste sentido, na morte, não existe diferença entre o homem e o animal, porque ele veio do pó e irá para o pó. Então Deus brota estes animais da terra, brota estes animais do pó que ele acaba de criar no terceiro dia. Ele molda-os, ele dá-lhes consciência, dá-lhes uma alma, um nefesh, a capacidade de ser vivo. E Deus faz isto não só com alguns animais, mas ele faz isto com uma diversidade de animais, porque ele cria uma diversidade de animais. E o texto dá-nos uma classificação dos animais terrestres. Que tipo de animais é que ele criou ali do pó? Agora imaginem os judeus entrar na terra e eles veem que Moisés lhes explica que estes animais saíram do pó. Mas o que é que eles pensariam naquele momento? O que é impossível para o nosso Deus? Agora, o texto oferece-nos a classificação destas criaturas. E aqui nós temos no texto aquilo que se chama taxonomia. Taxonomia é uma expressão, ou é a ciência de classificar organismos vivos. E temos aqui a classificação destes organismos. E é uma classificação muito simples. Muito simples. E parece estar relacionada, esta classificação parece estar relacionada à forma como estes animais interagem com a humanidade. A classificação é a seguinte. Primeiro, temos os animais domésticos. Os animais domésticos. E a Bíblia usa a expressão de behema. A mesma expressão que Salomão usa em Eclesiastes. Behema, bestas. Isto significa gado, animais domesticáveis para uso humano. Podemos pensar aqui nos cães, nas ovelhas, nas vacas, nos burros e todos estes animais que nós consideramos domesticáveis. Depois temos os répteis, a segunda classificação. Estes são os remes, a Bíblia usa a expressão remes. E estes são aqueles seres muito queridos e muito belos que rastejam pelo chão. Alguns chamam de cobras, lagartos, e nós olhamos para estes animais e dizemos, ai, tão fofinho, me apetece dar uma festinha a esta criatura. Isto são os insetos também e os anfíbios. Animais que se movem rente ao chão. E a descrição deste grupo é curiosa por uma razão. Quando eu leio esta passagem e quando eu leio este grupo de animais, eu pergunto-me se este é o grupo da astuta serpente que aparece em Gênesis capítulo 3. Depois temos a terceira classificação de animais, que é os animais selváticos. E a expressão aqui são os seres vivos da terra. Os seres vivos que andam em campo aberto, em terra aberta. E estas são as bestas da terra. Talvez referindo-se também às criaturas de grandes dimensões. Podemos pensar nas criaturas de pequenas dimensões, como leões, macacos, gorilas, ursos. E podemos pensar até outras criaturas com uma dimensão média, como o elefante. E nós consideramos o elefante como um bicho grande. Mas até ver o elefante, de certa forma, é domável, não é? Nós já vimos alguns malucos na Índia a sentarem-se em cima deles e a andarem. E já vimos, às vezes, no circo, o elefantezinho a sentar no banquinho, a levantar, a dar um amendoim e tudo mais. Mas aqui, especificamente, pode estar a falar, além destes animais, de outros animais com maiores dimensões. E estes animais, provavelmente, não são domáveis. E que animais está a falar aqui? Bem, os animais que está a falar aqui são os grandes dinossauros, ou o behemoth, ou dragões. Lá vem o pastor outra vez com dragões. Mas temos que falar de dragões. E vamos passar algum tempo neste ponto, as grandes bestas do campo que Deus cria. Nesta grande diversidade e nesta grande beldade. Os animais selváticos. Agora, num artigo científico do Instituto de Pesquisa Criacionista, é notado, em relação às bestas da terra, que, e cito, havia talvez cerca de 50 tipos básicos diferentes de dinossauros e os seus fósseis mostram que eles tinham corpos proporcionais que foram bem projetados para a vida que cada um levava. Agora, só um parênteses aqui, à parte. Nós vemos o filme do Jurassic Park e pensamos que todos os dinossauros eram aquelas bestas enormes de 10 metros. Mas os fósseis que têm sido descobertos é que
têm mostrado que a maioria dos dinossauros tinha um tamanho assim mais ou menos como um cão grande, São Bernardo. Poucos eram os dinossauros que tinham estas dimensões enormes, como nós vemos nos filmes. Mas o artigo científico continua e diz o seguinte: alguns dinossauros, como, e peço perdão pelos nomes, que é difícil para mim dizer, dinossauros como o Compsognathus ou o Mosaurus, eram pequenas coisas rastejantes, como aqueles que vocês acabaram de ver aí. Dinossauros pequeninos. Não é? Pequenos ratos, digamos assim. Mas outros, como o Tiranossauro, como nós já vimos, o grande rei, não é, do tempo Jurássico, ou o Ultrasaurus, que nós falaremos mais à frente, eram grandes animais da Terra, feitos ao lado do homem, no 6º dia, de acordo com o testemunho do único que realmente estava lá. Incrível. Agora, a Bíblia nos ensina que estes animais estavam, ou aparentemente estavam, com o homem. Mas será que isto é verdade? Será que o homem foi contemporâneo dos dinossauros e destas grandes bestas com estes dentes tão afiados? Bem, a resposta a esta pergunta é sim. Mas, infelizmente, aqueles que não acreditam na Bíblia, como relato histórico, pensam que a ideia de homens e dinossauros como contemporâneos é absurda, é ridícula. Aliás, alguns acreditam que ensinar isto às crianças numa escola pública ou numa escola privada é crime. É violentarem o intelecto das crianças. Dizer que homens viveram com dinossauros. Onde é que já se viu? Por isso o sistema secular, ou o sistema do nosso mundo, tem desenvolvido pretextos para ridicularizar o ensino bíblico. Por isso, as objeções evolucionistas são as seguintes contra esta ideia de homens com dinossauros juntos. A primeira é a seguinte: os dinossauros morreram há 65 milhões de anos atrás, enquanto as pessoas evoluíram apenas há 3 milhões. Eu acho graça o apenas. Apenas há 3 milhões de anos atrás. Apenas há 3 milhões de anos atrás. Portanto, os dinossauros não estavam na Terra no mesmo tempo. Esta é a primeira objeção. Disparidade de tempo. Segunda objeção: os dinossauros foram exterminados pelo impacto de um asteroide que atingiu a Terra em Chicxulub, na península do Yucatán, no México. Segunda objeção. Terceira objeção: a palavra dinossauro não aparece na Bíblia. Ou o dinossauro não existiu, ou a Bíblia é mentirosa. Bem, mas realmente o nome gato também não aparece na Bíblia. É por isso que a Bíblia é mentirosa também. Agora, não teremos tempo para responder a todas estas questões. Voltaremos a este tema no dilúvio. Contudo, deixem-me dar alguns dados que demonstram que dinossauros e dragões foram contemporâneos com os homens. Agora, muitos podem pensar, porquê que isto é importante, Jair? Porquê que pressionas isto? Eu acho que isto é importantíssimo. Porque a ideia é subverter a autoridade da Bíblia. A ideia é subverter a autoridade da Bíblia. E dizer que homens não foram contemporâneos com dinossauros é dizer que a Bíblia é mentirosa. E tirar a centralidade da raça humana no mundo. O ser humano não é um animal. Mas para justificar que ele é um animal, tem que se separar estas grandes criaturas, dar um grande lapso de tempo, inserir o acaso, para depois dizer que o homem também é um animal e que ele não tem valor no universo. O planeta é uma esfera perdida em... Nós sabemos qual é a intenção. E a intenção é fazer isto para fazer do homem Deus. Não há ninguém lá em cima. O homem é Deus. Por isso, temos que falar deste ponto da contemporaneidade de homens com dinossauros. Homens e dinossauros juntos. Homens e dinossauros juntos. Agora, existem várias evidências que nos levam a acreditar que estas grandes criaturas são as nossas contemporâneas. Ou pelo menos foram. Não sabemos se elas não existem. Quem sabe se existem ou não? Ora, quando Deus descreve esta grande criatura chamada Behemoth, este grande animal que vocês vão ver a seguir, Ele descreve esta criatura e nós sabemos que isto é uma criatura da família dos saurópodes. Agora, os saurópodes são uma família de animais desta dimensão, herbívoros, e que inclui várias espécies dentro desta família, os diplodocos, os bronquiossauros, etc. Agora, Deus fala
deste animal em Jó capítulo 40, versículo 15, quando ele quer falar, não quer consolar Jó, mas quer ensinar Jó, depois de ter passado todo aquele sofrimento, que Deus pode trazer sofrimento, porque Deus é que controla o universo. Oh, Deus, já onde é que tu estavas quando eu criei as estrelas? Onde é que tu estavas quando eu criei este animal? És tu que consegues conter este animal? Jó capítulo 40, versículo 15 diz o seguinte. Vejam só, falando da contemporaneidade de homens e dinossauros. Contempla agora o Behemoth, este Bronquiosaurus, esta criatura enorme. E reparem o que é que ele diz à frente. Que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Que grande boi. Agora, o versículo deixa claro que, além de herbívoros, estes monstros aqui, foram criados com o homem. Por isso, eram contemporâneos. Agora imaginem Adão, criado, 6º dia, sai do pó, com a esposa. Deus diz, Adão, tens que dominar sobre tudo, incluindo este bichinho que está aqui. Agora, Adão podia se sentir limitado, mas eu não tenho força, não tenho rapidez. Como é que eu vou controlá-lo? Como é que eu vou agarrá-lo? Como é que eu vou... Não é isso que faz de ti uma raça dominante sobre a criação. É aquilo que veremos mais à frente. Então esta é a primeira evidência. A evidência bíblica que dinossauros e homens viveram juntos. A segunda evidência está relacionada com os relatos históricos de encontros com criaturas que as testemunhas que viram estas criaturas chamavam de dragões. Agora, várias culturas diferentes no passado, por exemplo, as culturas dos antigos galeses, babilónicos, chineses, aborígenes, australianos e egípcios, têm lendas de dragões semelhantes que não poderiam ter obtido apenas por observar fósseis de dinossauros. Agora, as evidências para isto são impressionantes. São tão impressionantes as evidências e os relatos destes chamados dragões, que um dos maiores cientistas do nosso século escreveu um livro chamado Dragões do Éden. Então ele não conseguia, porque ele vem com a teoria da evolução. Ele sabe que, segundo a crença dele, estes animaizinhos morreram há 65 milhões de anos atrás. E os homens só apareceram muitos anos depois. Como é que há relatos destes seres? Então ele escreveu no seu livro que o primeiro Australopithecus, o Homo erectus e todos estes homos, eles vieram com esta ideia de dinossauros e de dragões, porque quando eles estavam a evoluir do poço de água da primeira célula, eles trouxeram nesse processo de evolução memórias destes grandes dinossauros. E por isso eles começaram a fazer desenhos, histórias sobre estes grandes bronquiossauros e tudo mais. Realmente, quando tu não queres acreditar na Bíblia, tu tens que acreditar, e peço perdão, na estupidez. Não existe outra forma. Se a Bíblia está fora de equação, tu tens que optar pela loucura. Então temos estes seres que estas pessoas chamam de dragões. Podemos ver um exemplo num fóssil de um dinossauro chamado Dracorex hogwartsia. Hogwartsia, desculpem. Não sei, conheci-o há pouco tempo. Agora, este animal é estranho. E deixem-me citar um comentário de um cientista. Num comunicado da imprensa da Universidade de Stanford, um evolucionista declarou: o crânio parece estranhamente familiar para quem já tenha estudado dragões. Dracorex tem uma notável semelhança com os dragões da China antiga e da Europa medieval. Incrível. E realmente quem olha para este bichinho e para o seu fóssil diz: mas isso não é um dragão? É impressionante. Então estas pessoas que estavam neste tempo a ver, e isto não foi há muito tempo, temos de estar a falar daqui do século XVII, século XVIII, que eles têm este encontro com estes animais. Alguns relatos dizem que destes grandes animais que conseguiam devorar elefantes, eles viram dinossauros, foram contemporâneos. Então esta é a segunda evidência. Vamos à terceira e última evidência. Por último, tenho que mencionar os fósseis de tecidos moles de dinossauros, que são descritos como ainda moles pelos cientistas e contendo células sanguíneas reconhecíveis. Ora, como é que pode ser possível tecidos ensanguentados aguentarem milhões de anos? Não têm os dinossauros milhões de anos.
Então, como é que eles podem explicar este T-Rex que encontraram há pouco tempo e que ainda tem tecidos de sangue? Não tem milhões de anos. Como é que isto pode ser possível? Bom, não é possível. Como diz o pastor John MacArthur, ele diz que a evolução não aconteceu porque a evolução é impossível. E milhões de anos é impossível. Não pode ter acontecido. Agora, eu apenas toquei na superfície dos inúmeros ou das inúmeras evidências de que o homem e dinossauros viveram na mesma época. E de facto, assim foi. Eles viveram na mesma época e viveram na mesma época porque Deus disse que eram bons. Ele cria estes animais como bons, lindos. Não é? Estes dragões, estas espécies aladas, se calhar com várias cores. Relatos de serpentes aladas com... Historicamente, existem relatos de serpentes aladas com asas de morcego, venenosas, sim, mas que eram belas. As pessoas que viram diziam que estes animais eram belos. E todos eles estavam presentes na criação. Não admira que Eva, quando fala com a serpente, ela não se admira. Portanto, porquê que este ponto é relevante? Porque nos é dito que os dinossauros, em certa era, foram os reis do planeta. Muito simples. Isto não poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia diz que na semana da criação só havia uma raça dominante. Só havia 2 reis e não eram os dinossauros. E aqui chegamos ao segundo elemento do nosso texto bíblico. Vimos que o título da nossa pregação é Animais, Reis e Domínio, a centralidade da humanidade no mundo. E chegamos agora aos reis. O texto diz, no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio, tem ele governo, direção, liderança, controlo. Ele que subjugue sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então temos aqui a descrição daquilo que é um ser humano, a sua essência e a sua responsabilidade. Agora os irmãos já ouviram várias vezes que ser humano é ter direitos. Nós somos seres humanos, então temos direitos. Direitos que estão ligados à nossa espécie humana. Mas no texto eu não vejo nenhum direito. Aliás, esta questão de direitos humanos é apenas uma ilusão. O que Deus dá ao homem não é direitos, mas é responsabilidades. E aqui vemos responsabilidade dada à raça humana. Mas a nossa sociedade não sabe o que é ser humano. Tenta definir com as suas várias filosofias, com as suas várias teorias, o que é um ser humano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, num vídeo comemorativo do Dia da Visibilidade Transgênero, expressava o seu apoio aludindo a Gênesis capítulo 1, 27. Citando somente a parte de criados à imagem de Deus, como justificação para este desvio sexual. Então que os transgêneros são transgêneros e eles têm justificação para ser transgêneros porque eles são criados à imagem e semelhança de Deus. O que o Joe Biden esqueceu-se é do resto do versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A essência de ser à imagem de Deus é uma humanidade que tem homem e mulher. Eu vou usar uma expressão que se vai escandalizar, mas a humanidade é bissexual. A humanidade é bissexual por definição. Mas Joe Biden não podia citar isto, porque senão ele deitava toda a filosofia de transgênero pelo ralo abaixo. Então ele destrói este versículo. Porquê que ele faz isto? Porque ele não sabe o que é um ser humano. E a sociedade não sabe o que é o ser humano. O problema é que o mundo não sabe definir o que é um humano. Por isso cria todas estas teorias. Mas quando nós lemos este texto, nós vemos aqui uma declaração formidável. E façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Este é o tipo de texto que nos leva a dizer que tu e eu somos importantes para Deus. Eu nunca esperava dizer isto num púlpito. Parece meio neocarismático. Mas tu e eu somos importantes para Deus. Com este texto bíblico nós podemos afirmar que tu e eu temos valor para Deus. Podemos dizer que tu e eu nascemos para ser reis.
Agora, o ponto aqui é muito importante. Quem lê esta passagem sabe que é uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Independentemente do seu estado físico, independentemente da sua saúde, independentemente da sua aparência, independentemente que o esposo concorde ou a esposa concorde ou não, independentemente que os filhos aceitem isso ou não, tu és uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Tu és uma criatura com valor, és uma criatura importante para Deus e és uma criatura com responsabilidades reais no universo ou no mundo que Deus criou. De onde é que veio esta capacidade? Bem, esta capacidade vem da fonte. E a fonte do ser humano é a Trindade. Vem aqui esta expressão, façamos o homem. Façamos o homem. Esta é uma deliberação no seio da Trindade para criar a humanidade. Nós já falámos acerca disto nos primeiros estudos de Gênesis. E eu argumentaria que a Trindade é a fonte da humanidade. A capacidade que o homem tem de se relacionar com filhos, os filhos com pais, e o relacionamento íntimo entre mulher e homem, nascem da Trindade. Não há Trindade, não existe justificação para relações. Somos apenas animais. Mas como nós viemos da Trindade, a fonte da Trindade, não estou a dizer que nós saímos da Trindade como se fizéssemos parte da Trindade, está bem? Eu estou a dizer que um Deus Trino nos criou. E nós temos justificação para a nossa unidade e pluralidade por causa desta Trindade. Por isso, como Deus é singular, como nós já tínhamos falado antes, também a humanidade é singular. Nós temos esta singularidade porque viemos de Deus. Não existe nenhuma declaração das Nações Unidas ou nenhuma declaração de um país que dê dignidade à raça humana sem ser a Bíblia ou sem ser Deus. Só Deus é que pode dar essa dignidade. E a dignidade é conforme Ele determinou na sua palavra. Certo autor observou que, e cito, haveria algo no homem que não era de grandeza quantitativa, mas de distinção qualitativa. Algo que nenhum dos animais tinha. Logo, a diferença entre o homem e a besta é óbvia. Quando nós olhamos para o homem e o animal, a diferença é óbvia. Nós podemos ver isso, por exemplo, nos atributos como consciência moral, aptidão para o pensamento abstrato, entendimento do que é belo. Mas o mais importante, aquilo que Deus deu ao homem, que o difere dos animais, é a capacidade de adorar a Deus. Salmos 42, versículo 1 e 2 diz o seguinte, Salmo 42, 1 a 2 diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Nenhum animal consegue dizer isto. Nenhuma besta, nenhuma criatura que não seja humana não pode dizer isto. Este é um dom que Deus nos deu de amar e adorar o Criador de forma consciente. Vivos e conscientes. Portanto, podemos ver que a Trindade é a fonte da raça humana. E a Trindade, por ser a fonte da raça humana, ela transmite algo ao homem que é muito importante. Nós não temos tempo para mais, mas vamos concluir com esta frase deste versículo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, eu preciso de puxar a vossa atenção para este ponto que é importante. Tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 tratam da criação do homem e da mulher. O capítulo 1 descreve a humanidade mais no sentido de igualitário. Homem e mulher são iguais, são um. Por isso ele descreve a humanidade como bissexual, homem e mulher. A humanidade, a raça humana, tem dois sexos, o homem e a mulher, e eles transmitem ou representam a imagem de Deus. Então o capítulo 1 transmite a humanidade num sentido mais igualitário, enquanto que o segundo capítulo aborda as diferenças entre os dois, entre o homem e a mulher. Por outras palavras, se olharmos para o planeta em busca da raça dominante sobre a criação, chegaremos à conclusão de que são o homem e a mulher os portadores e representantes da imagem de Deus. Eles é que são os dominantes da criação de Deus, do planeta. Mas se aumentarmos um pouco o foco e se observarmos mais perto, com mais detalhe, dentro do jardim, em casa de Adão e Eva,
veremos que estes refletores da imagem de Deus têm rasgos distintivos que marcam a sua humanidade. E isto é importante. Portanto, o capítulo 1 não trata das distinções entre macho e fêmea, mas entre seres viventes, homens e bestas. Por isso, ele usa o termo Adão, como nós já falámos, de humanidade. Agora, eu sei que vocês já ouviram várias explicações para o que significa imagem e semelhança de Deus. Eu lembro-me, durante anos eu ouvi a mesma explicação e eu durante muito tempo acreditei na mesma explicação. Ao longo destes últimos tempos eu tenho mudado um pouco a minha perspectiva. Mas já ouvimos várias ideias do que significa ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, temos aprendido que são termos apenas para explicar que Deus transmitiu ao homem intelecto e emoções, para que assim ele seja igual ao seu Criador. Agora, eu não nego que haja alguma verdade nisto. Não é nós buscarmos o nosso intelecto e as nossas emoções em algum sítio. Mas eu acho que não é apenas isto. Nós, como evangélicos, sempre vimos a imagem e semelhança de Deus apenas nas faculdades morais, intelectuais e emocionais e descartámos o físico. Eu acho que, de certa forma, descartámos o físico por uma razão muito simples. Porque Deus não tem físico. Deus não tem corpo. Deus não tem pernas. Deus não tem cabeça. Aliás, é isso que diz em João capítulo 4, versículo 24. Jesus diz à mulher samaritana, Deus é Espírito. Mais atrás na história, Moisés diz isto aos filhos de Israel, em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Deus é Espírito e não farás para ti, esta é outra passagem, Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, até o versículo 19, diz o seguinte: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, Israel. Então não existe uma aparência física em Deus para que Israel pudesse ver e replicar. Porque Deus é Espírito, seja lá o que isso significa. Mas Deus não tem um físico. Então o que é esta imagem e semelhança de Deus? Até que ponto é que nós somos semelhantes a Deus? Até que ponto nós somos uma expressão da parte do Criador? E o que é que isto significa para nós? O que é que isto diz acerca da minha ética? O que é que isto diz acerca da minha responsabilidade para com a criação? O que é que isto diz acerca do meu trato com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido? O que é que isto diz com respeito ao trato para com as crianças? Para aquelas que ainda não saíram da barriga da mãe? O que é que isto diz acerca do nosso trato para com os idosos? O que é que isto diz para com a forma que nós falamos uns com os outros e usamos a nossa língua quando atacamos aquele que é a imagem e semelhança de Deus? O que é que isto diz sobre a responsabilidade do homem e da mulher dentro de casa? Todas estas questões responderemos daqui a 2 semanas. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui a nossa declaração da responsabilidade humana. Senhor, nós vemos, Pai, que podemos confiar na Tua palavra. Não existe livro, não existe filosofia, não existe nenhum documento, não existe homem que nos possa elucidar sobre aquilo que aconteceu nas origens. Tu já nos disseste, e nos disseste com toda a clareza. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é compatível com o universo que Tu criaste, o que torna os homens ainda mais indesculpáveis. Senhor, eu peço, Pai, que a nossa confiança na Tua palavra, Senhor, cresça mais e mais. E também Te oramos, Pai, para que nós possamos ver o ser humano como central na criação. Não apenas mais um bicho que está neste mundo, mas central na criação. Ajuda-nos, Pai, a ver que Tu criaste o homem com valor. Criaste o homem e a mulher, a raça humana, e Tu importas-te com a raça humana. Tu amas a raça humana.
é importante para ti a raça humana. E tu criaste a raça humana com uma responsabilidade de monarcas sobre a criação. Por isso nós somos os maiores responsáveis pelo bem, por todo o mal que acontece por este mundo. Assim oramos, Senhor, e te pedimos para que nos dês uma boa semana. Amém e amém. Irmãos, tenham uma semana abençoada e que Deus vos guarde.